A verdade está se espalhando pela Europa e Mike continua com suas perguntas. Episódio de hoje: Os Heróis de Deus na Escandinávia. Mike estava em um passeio de bike com a família e todos começaram a conversar. Você sabe que Mike tem sempre boas perguntas. Gente, vamos conversar sobre como o restante da Europa teve acesso à palavra de Deus? Bom, haviam heróis de verdade também nos Países Baixos e na Escandinávia. Escandinávia quer dizer Noruega e Suécia, não é? Eu acho que incluem também a Dinamarca e a Finlândia, Mike. Na Holanda, Deus chamou um homem por nome Menno Simons para ensinar a verdade ao povo holandês. A princípio, ele tinha medo de ler a Bíblia porque não queria cair na armadilha da heresia. Quando sentiu o impulso de estudar a Bíblia, achou que era uma grande tentação. Imagina só. Mas, por fim, depois de começar a ler em alemão o Novo Testamento que Lutero tinha traduzido e alguns outros escritos dele, convenceu-se de que Lutero tinha razão. Começou a estudar a Bíblia para descobrir mais coisas sobre o batismo e descobriu que era uma demonstração pública de fé e poder de escolha, que as pessoas tomavam sua própria decisão de seguir a Jesus. Interessante isso. Eu fui batizado aos 8 anos e já sabia o que queria. Queria mesmo era servir a Jesus. Verdade, boa lembrança. Seu batismo foi mesmo emocionante. Aí, não se esqueça que naquele dia eu também fui batizado aos 10 e foi uma cachoeira linda. Eu não vou esquecer daquele dia, foi muito emocionante. Foi mesmo, viu, meus lindos? Aqueles momentos estão sempre em nosso coração, pois vocês decidiram ser de Jesus num momento especial da vida de vocês e num lugar maravilhoso. Voltando à história de Simons, o que ele encontrou na Bíblia foi que as pessoas eram batizadas quando escolhiam seguir a Jesus. Concluiu que talvez os que acreditassem em um batismo diferente do proposto pela igreja estivessem certos quando afirmavam que o batismo precisava ser uma decisão pessoal. E estavam, não é? Bom, de acordo com os relatos bíblicos, sim. Naquele tempo, havia dois grupos de protestantes na Holanda. Um grupo era descendentes dos valdenses. Vocês se lembram deles. E de como eles passaram a viver nos Alpes e permaneceram fiéis a Deus. Eu me lembro, sim. Bom, um outro grupo de protestantes cristãos na Holanda achou que a única forma de provocar mudanças era através de violência e luta. Eram fanáticos. Esse grupo causou uma porção de problemas para outros cristãos, tanto nos Países Baixos como no norte da Alemanha. Alguns que eram protestantes, que afirmavam lutar por liberdade religiosa, não permitiam que as pessoas escolhessem entre aceitar ou não o que eles pregavam. Tinha que ser a vontade deles. Até judeus eram atacados. Os seguidores de Menno Simons ficavam algumas vezes confusos com esses protestantes fanáticos. As autoridades impunham leis contra todos eles. Na Holanda, tornou-se crime capital ler a Bíblia ou até mesmo ouvir a sua leitura, pregá-la ou até mesmo falar a respeito dela. O que é crime capital? Mike, crime capital é qualquer crime pelo qual você pode ser condenado à morte. Não só as pessoas não podiam ler ou ouvir a leitura da Bíblia, mas podiam ser mortas por orar em segredo, recusar-se a se curvar diante de uma imagem ou cantar um salmo. Quando as pessoas eram surpreendidas fazendo qualquer uma dessas coisas, mesmo que confessassem e concordassem nunca mais praticá-las, ainda assim eram executadas. Hoje, temos a Bíblia na língua que falamos em casa e em várias traduções. E temos a liberdade religiosa, pelo menos em nosso país. Mas nem sempre damos o valor que ela merece. Pessoas naquela época morriam para que a Bíblia chegasse às mãos de todos. Verdade. Valeu, Jack. Mas haviam protestantes na Holanda que eram corajosos. Suas famílias permaneciam unidas, marido, esposa, filhos. Não tinham medo de se defender e defender aquilo que acreditavam. Devem ter orado para que Deus acabasse logo com a perseguição. Sim, e Deus respondeu às orações deles. As perseguições acabaram, pelo menos por um tempo. Não demorou muito. Mudanças políticas aconteceram na Holanda. Um homem chamado Guilherme de Orange
dirigiu a Revolução e se tornou rei da Holanda no ano de 1688. Foi chamada a Revolução Gloriosa. Agora, a Holanda era um país protestante. Enquanto isso, na Dinamarca, Deus usou um homem chamado Hans Tausen. Ele nasceu como filho de um camponês. Os camponeses não tinham condições de dar estudo aos seus filhos, mas o jovem Tausen era esperto e ansioso por aprender. E assim foi para um mosteiro. Os monges perceberam que ele era muito inteligente. Dispuseram-se a enviá-lo para a escola a fim de aprender mais, contanto que ele não fosse para Wittenberg. Era lá que os chamados hereges pregavam suas doutrinas protestantes. Tausen frequentou a escola em Colônia, Alemanha, mas enquanto estava lá, aprendeu as doutrinas protestantes e se mudou para Wittenberg. Quando retornou para a Dinamarca, os monges ficaram furiosos e o confinaram a uma cela. Mas em vez de esconder-se numa cela úmida onde ninguém mais ouvisse suas palavras novamente, ele usou seu tempo pregando aos outros monges. Dali a pouco, muitos deles se espalharam por toda a Dinamarca, contando aos outros as boas novas que tinham aprendido estudando a Bíblia. Enquanto se encontrava na cela, ele também traduziu o Novo Testamento para o dinamarquês, para que seu povo lesse as escrituras em seu próprio idioma. A Dinamarca aceitou a fé reformada e se tornou um país protestante. E a Suécia? Na Suécia, a palavra de Deus foi pregada por dois irmãos, Olavo e Lourenço Petri. O pai deles era ferreiro. E embora não viessem de uma família abastada, ambos tinham estudado com Lutero e Melanchthon, enquanto frequentaram a escola de Wittenberg. Olavo e Lourenço eram muito parecidos com Lutero e Melanchthon. Olavo era um pregador eloquente como Lutero e Lourenço era pensador profundo como Melanchthon. Olavo foi atacado várias vezes por multidões enfurecidas, mas escapou e foi protegido pelo rei. Ele declarou: "A igreja não tem autoridade quando está em oposição à palavra de Deus. Devemos nos guiar por aquilo que a Bíblia diz." O rei da Suécia aceitou sua pregação e a maior parte do país seguiu o exemplo do rei. Enquanto isso tudo acontecia, Lourenço traduziu o Novo Testamento para o sueco. O rei ficou tão satisfeito que encarregou os irmãos de terminar a tradução da Bíblia inteira para o povo sueco. Por um longo tempo, todo o norte da Europa foi perseguido por querer ter o direito à liberdade de escolha, a famosa liberdade religiosa que até hoje tem sido tão falada. Agora, devido ao exemplo dos suecos, a liberdade religiosa na Alemanha e em outros países protestantes ganhou força. Vejo que nossas decisões podem realmente afetar os outros. Faz uma grande diferença quando nos lembramos disso. É muito importante nunca se esquecer, nós somos uma luz para o mundo. Jesus diz que devemos colocar nossa luz bem no alto, para que todos vejam. Lembrem-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Pensem nisso. O que esses reformadores tinham em comum? A Bíblia. A Bíblia como regra de fé e prática. Além de tudo, o desejo de que todos tivessem acesso a essa luz. E aí, vamos continuar o passeio? Bora! Agora! E então, vamos tirar uma foto da família e curtir esse momento gostoso? Mike e sua família se divertiram muito aquele lindo dia de sol. Vem mais perguntas por aí. Próximo episódio, a palavra de Deus na Inglaterra.